quando nós nos entregamos verdadeiramente ao nosso Deus, Ele leva-nos até aos seus braços. Nós podemos sentir-nos a esvoaçar no seu colo e sentir-nos o seu calor e o seu amor, a sua paz tão grande no nosso coração. Ora bem, irmãos, hoje, como a mim, trazer alguma coisa da palavra de Deus para vocês, eu vou tentar não demorar muito tempo. Gostava que vocês abrissem a palavra de Deus, se faz favor, em 2 Timóteo, capítulo 4. E verso 7. Já estão lá? Diz assim a palavra de Deus. Palavras do apóstolo Paulo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. É interessante, eu vou ler este versículo numa outra tradução. A tradução A Mensagem. E há aqui alguma coisa muito interessante nesta tradução que eu gostava de trazer hoje a vocês. Diz assim, o apóstolo Paulo está a dizer assim nesta tradução: assuma o comando porque estou para morrer. Minha vida é uma oferta ao altar de Deus. Tenho corrido com esforço até ao fim, conservando a fé por todo o caminho. Tudo o que existe atrás de mim é o aplauso de Deus. Submeta-se a isso, pois Ele é um juiz honesto. E é aqui uma frase que me bateu forte e que eu vou repetir neste versículo. Diz: tudo o que existe atrás de mim é o aplauso de Deus. Irmãos, todos nós estamos aqui hoje, tivemos um início da nossa caminhada cristã, certo? O nosso início da nossa caminhada começou por nós aceitarmos a Jesus, não é? Provavelmente tivemos arranques no nosso início de caminhada diferentes. Uns, talvez como eu, crescemos no meio de uma família crente. Começámos a ir à igreja com a nossa mamã, com o nosso papá, com os nossos familiares. Outros conheceram a Cristo por intermédio de alguém de fora que falou de Jesus. Enfim, nós podemos ter inícios diferentes, mas a verdade é que todos começámos do mesmo ponto de partida, aceitando Cristo na nossa vida, certo? Aceitando a sua salvação, aquilo que Ele fez por nós. Todos nós tivemos o mesmo ponto de partida, podemos dizer assim. Uns de nós talvez já contam com conta quilómetros de, sei lá, mais novos aqui em Cristo. 1 ano, 2 anos, outros 5 anos, outros 10 anos, outros 30, outros 40, outros 50 anos. Não é? O nosso conta quilómetros já conta tempos diferentes uns dos outros. Mas o que importa é que nós estamos a caminhar com Cristo. Independentemente daquilo que o nosso conta quilómetros possa marcar, nós estamos a caminhar com o nosso Deus. Irmãos, é importante nós começarmos bem. É importante nós continuarmos bem. Mas é muito mais importante nós acabarmos e terminarmos bem. Sabe porquê? Porque muitas vezes começa-se bem, arranca-se bem, mas não se termina bem. O apóstolo Paulo diz: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Depois de tudo aquilo que ele viveu, e nós conhecemos
muito daquilo que foi a vida, o ministério. Todos nós conhecemos, acho que sim, todos nós conhecemos a palavra há tantos anos, nós conhecemos os feitos do apóstolo Paulo, coisas fantásticas que ele fez no seu ministério, por que ele passou. Ele, apesar de tudo isso, ele refere aqui que o mais importante é que ele acabou a carreira e guardou a fé. Ele guardou a fé. O mais importante de tudo, o que ele viveu, foi, na verdade, ele ter guardado a sua fé. O mais importante de tudo foi, na verdade, ele ter continuado a acreditar. O mais importante de tudo foi ele ter continuado a amar. O mais importante de tudo foi ele ter continuado a dedicar a sua vida a Deus. E eu hoje vou falar um pouco sobre perseverança. Ok? Perseverança na nossa caminhada com Deus. Eu sei que isto vocês já ouviram muitas vezes falar, mas é assim, irmãos, é isto que nos mantém, é sermos perseverantes. Certo? Nós precisamos ser perseverantes com Deus, na nossa caminhada com Deus. A palavra perseverança, no dicionário, tem 2 significados. Ser firme e ser constante. Firmeza e constância. É o que significa a palavra constância, perseverança. Ser firme e ser constante. Não é ser inconstante. É ser constante. Porque quando se é inconstante, um dia está-se lá em cima, outro dia está-se lá em baixo, depois conforme as modas estamos lá em cima, depois estamos lá em baixo, e passamos o nosso tempo não em cima, não em baixo, em cima, não em baixo, não é? Ok. Isto é sinónimo de inconstante, sermos inconstantes. Mas constante é alguém que, apesar de 1001 coisas que nos possam acontecer, e eu não tenho dúvida nenhuma que qualquer um de nós que está aqui hoje já foi provado até ao tutano, mas o facto de nós estarmos aqui hoje quer dizer que nós somos constantes. Porque ser constante é mesmo isso. É nós passarmos por dissabores, por momentos difíceis e dolorosos, e nós mantermos-nos constantes. Então, e porquê é que nós somos constantes? Porque nós sabemos em quem acreditamos. Porque nós conhecemos o nosso Deus. Nós acreditamos num Deus que está vivo, nós acreditamos num Deus que nos ama incondicionalmente e que deu a sua vida por nós. É um Deus que luta por nós. É interessante, o apóstolo Paulo diz neste versículo, depois de ter guardado a sua fé, o mais importante na sua vida é o aplauso de Deus. Lembram-se do que eu li? Tudo o que existe atrás de mim é o aplauso de Deus. E o apóstolo Paulo está a dizer que depois de tudo aquilo que aconteceu na vida dele, o mais importante é o aplauso de Deus. Irmão, irmã, eu estava que você hoje pudesse olhar para trás e pudesse conseguir perceber o aplauso de Deus relativamente à sua vida e à sua caminhada com Ele. Aplauso de Deus fala-nos de quê? Satisfação? De gozo? De contentamento? E eu acredito que Deus se alegra de nós. Porque apesar de tudo, nós temos sido constantes. Que nós consigamos olhar para o aplauso de Deus. Que nós não coloquemos o nosso olhar só nas coisas piores que nos acontecem, só naquilo que não é a nosso favor, mas que nós possamos centrar os nossos olhos no aplauso de Deus. Aquilo que fica atrás de nós, o aplauso de Deus em relação à nossa vida. Então, irmão, na nossa jornada com Deus, na nossa caminhada com Cristo, a perseverança é muito importante. Primeiro, perseverança no meu relacionamento com Deus.
Sabia, irmão, que o nosso relacionamento com Deus depende mais de nós do que de Deus? O meu relacionamento com Deus e tudo aquilo que está subjacente a isso depende mais de mim do que dele. Sabe porquê? Porque ele já fez tudo. E o nosso relacionamento com Deus está implícito uma série de coisas. E eu sei que vocês sabem isto. E eu estou a falar de coisas simples. O nosso relacionamento com Deus tem a ver com o nosso falar com Ele, o nosso estar com Ele, o nosso chorar com Ele, o nosso desabafar com Ele, o nosso ouvir o coração dEle. Tudo isto tem a ver com o nosso relacionamento com Deus. O sermos corrigidos por Ele. E todo este relacionamento depende mais de mim do que dele, porque Ele está sempre ali para mim. Eu às vezes é que não estou sempre para Ele. Podemos pensar assim. Deus está sempre para mim. Eu gostava de conseguir trazer um quadro só à vossa mente. É mais ou menos assim, aquilo que eu consigo imaginar. Uma sala, um sofá. Eu conheço Deus. E no princípio, aquela paixão por Deus, eu todos os dias vou, abro a porta da sala, encontro-me com Deus, Ele está ali no sofá, eu sento-me ao lado dEle, ao colo dEle, eu dou-lhe beijinhos, eu faço-lhe festinhas, eu digo-lhe que gosto dEle e eu ouço Ele dizer tudo isso para mim. Passado uma semana, passado um mês, eu continuo a ter o mesmo relacionamento com Ele. Passado 2 anos, 3 anos, eu continuo a ter. Mas com o passar do tempo, chega a uma altura em que nós começamos a ter um ritmo e uma pedalada tão grande que nós, às tantas, saímos disparados, passamos pela porta, atravessamos a sala e nem damos conta que Deus está lá sentado à nossa espera. Sabe porquê? Porque as obrigações chamam-nos, porque o tempo, as coisas cá fora chamam-nos, tudo é muito a correr, tudo é muito à pressa. Então nós passamos, abrimos a porta da sala, passamos, atravessamos para o outro lado e não nos apercebemos e não nos lembramos que estava ali Deus. E Deus está lá sentado à nossa espera. E sabe o que mais? Deus está lá sentado, Deus até já tem a mesa posta para ter um tempo tão bom connosco. Mas porque nós íamos tão acelerados, porque nós andamos tão à pressa, porque nós queremos fazer tudo tão à nossa maneira, porque nós queremos fazer tudo no nosso tempo, nós esquecemos que Deus está para nós. Irmãos, que Deus nos ajude. Que Deus nos ajude a lembrar-nos que Ele está lá para nós sempre, está bem? Que Deus nos ajude a lembrar-nos e a sabermos que Deus está lá para nós sempre, porque nós esquecemos muitas vezes disto. Então, Deus está lá sempre para nós. Deus é um Deus amoroso. E eu gostava de ler com vocês 2 Timóteo, capítulo 2, verso 12. Não está ainda ninguém a dormir, pois não? É proibido dormir até daqui a meia hora. 2 Timóteo, capítulo 2. É que eu aqui tenho que vir para trás, às vezes tenho que ir um bocadinho mais para a frente, é conforme o sol. 2 Timóteo 2, 12 e 13. Eu vou ler assim então o verso 12. E se continuarmos a suportar o sofrimento com paciência, lembre-se de que algum dia iremos governar com Ele. Entretanto, se desistirmos e o negarmos, então Ele também nos negará. Mesmo quando formos infiéis, Ele continua fiel para conosco, pois não pode negar-se a si mesmo. Então, quando nós somos infiéis, Ele continua o quê? Fiel. Mesmo quando nós somos infiéis, Ele continua fiel.
Mesmo quando nós passarmos apressados, acelerados, sem nos lembrarmos dele, ele continua lá à nossa espera. Com o coração amoroso e com todo o tempo do mundo para nós. O nosso Deus não se pode negar a si mesmo. O seu amor por nós é sempre real. É sempre presente. É sempre constante. Ele está sempre para nós. Pode dizer ao manito que está aí ao lado? Pode dizer, ele está sempre para ti. Ele está sempre disponível para ti. Agora, Salmo 16, 8. Podemos ler todos, pode ser? Eu penso que tenho aqui a tradução um bocadinho diferente. Então eu vou ler, se quiserem seguir-me, ok. Diz lá, Salmo 16, 8. Fiz do Senhor a minha companhia constante. Enquanto Ele estiver do meu lado, não tropeçarei. Eu vou ler outra vez. Fiz do Senhor a minha companhia constante. Enquanto Ele estiver do meu lado, não tropeçarei. Irmãos, eu vou-vos confessar uma coisa. Eu quero a presença de Deus constantemente na minha vida. E cada vez mais, à medida que eu vivo e que eu tenho experiências, umas boas, outras menos boas, e aquilo que eu estou a dizer de certeza que é igualzinho com vocês. E quanto mais coisas eu passo e por mais, eu cada vez mais quero ter Deus comigo, perto de mim, eu quero ter a presença de Deus comigo. Eu preciso da presença dele constante. Eu preciso do seu amor permanente na minha vida. Não faz sentido, irmãos, nós vivermos a nossa vida sem percebermos onde Deus está. Quantos de vocês é que já ouviram alguma coisa assim parecido? Eu sei lá onde é que Deus está. Se ele me amasse, se Ele estivesse perto de mim, isto não me tinha acontecido. Vocês já ouviram coisas parecidas? Ou eu sei lá, Ele deve andar tão distraído, Ele deve ter tanto que fazer que eu nem sei onde é que Ele anda. Ele não me tem aparecido, Ele não me tem ouvido. Irmão, não faz sentido nós vivermos a nossa vida sem percebermos onde está o nosso Deus. Na verdade, Ele está para nós. Ele está disponível para nós. O tempo todo, Ele está disponível para nós. Não faz sentido nós vivermos a nossa vida sem percebermos o que Deus quer para nós. E nós temos acesso a tudo isso. Nós temos acesso àquilo que Deus quer para nós. Através da palavra de Deus. Nós sabemos o que é que Deus quer para a nossa vida. Irmão, uma vida sem... Vidas que não saibam isto, na verdade, não fazem sentido. Eu preciso, naquilo que me toca a mim, eu preciso de estar continuamente com Deus. Eu preciso da presença de Deus continuamente na minha vida. Eu espero que este seja também o vosso desejo. E o vosso querer. David sabia aquilo que ele dizia. Paulo sabia aquilo que dizia. Daniel sabia aquilo que dizia e em quem acreditava. De tal forma que lá na cova dos leões, ele sabia que Deus ia agarrar-nos na boca daqueles bicharocos e não ia permitir que eles o ferissem. Porquê? Porque ele conhecia o seu Deus. Porquê? Porque ele sabia que Deus era fiel. Até havia uma música na escola dominical há muitos anos que era assim. Na cova dos leões estava Daniel, pois ele sempre foi um homem muito fiel. Lembram-se? O anjo do Senhor, a ele se aproximou, com a sua forte mão, a boca dos leões fechou. Sabias esta, bem não dito? Paulo, sabias? Ok, então, Daniel, ele fiel, ele sabia em quem acreditava e ele sabia que Deus não ia permitir que alguma coisa... Então, irmãos, será que é assim que nós conhecemos o nosso Deus? Será que é assim que nós confiamos no nosso Deus? Nós precisamos de acreditar, saber em quem acreditar, em quem acreditamos e naquilo que Deus é capaz de fazer por nós. Perseverança ao evidenciarmos um caráter semelhante a Cristo. Nós conhecemos o caráter do nosso Deus. Conhecemos o caráter do nosso Deus? Conhecemos.
Então, nós devemos ser perseverantes a imitá-lo, a termos o mesmo caráter. Salmo 139, verso 23, diz assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Para eu evidenciar um caráter semelhante ao de Cristo, eu tenho de conhecer o seu caráter. Certo? Eu preciso de conhecer o seu caráter. Eu preciso que a presença de Deus, vou voltar a repetir, eu preciso que a presença de Deus esteja na minha vida. A todo o tempo, eu preciso da presença de Deus. Então, qual é o caráter de Deus? O seu amor, a sua justiça e a sua unidade. Jesus orou ao Pai pelos seus filhos. Em João 17, nós encontramos lá a oração do nosso Jesus. Ele orou por eles. Irmãos, nós precisamos uns dos outros, nós precisamos de orar uns pelos outros e nós precisamos de ser apaziguadores. Será que nós, ao abrirmos a nossa boca, sempre trazemos paz? Ou será que algumas vezes, no abrir da nossa boca, em vez de haver paz, está agitação, contenda, ferrinhos, como nós costumamos dizer? Nós devemos aprender com Jesus. Devemos falar bênção, devemos trazer bênção, devemos abençoar a vida dos nossos irmãos. Como é que é em casa, quando nós, com os nossos filhos, eu tenho não é fácil eu fazer esta, mas eu sei que é assim que acontece. Quando há mais que um filho, o que é que acontece quando eles brigam? Nós, os pais, sempre vamos tentar apaziguá-los, fazer as pazes. Vamos fazer tudo, dar o nosso contributo para que eles terminem bem, para que eles fiquem amigos. Certo? É isto que Deus deseja de nós. Que nós vivamos em unidade. Que nós sejamos um em Cristo. E que nós não andemos com brigas. Sim? Que no nosso falar haja apaziguamento, haja paz. Jesus reconciliou-nos com Deus na cruz do Calvário, certo? Na cruz do Calvário, Jesus reconciliou-nos com Deus. Irmãos, nós devemos ser também perseverantes no tempo e na importância que nós damos à palavra de Deus. Em Lucas 8:11, nós podemos lá ir procurar. Lucas 8:11 fala-nos daquela parábola da semente quando ela cai no solo, nos vários tipos de solo. E eu gostava de ler só 3 versículos. Ora, Lucas 8. Diz então lá no verso 11. Este é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. O caminho duro onde caíam algumas sementes representa os corações duros daqueles que ouvem as palavras de Deus. Mas o diabo logo vem e rouba a palavra do coração para que não
creiam e não sejam salvos. As sementes que caíram sobre as pedras apresentam aqueles que têm prazer em ouvir a palavra, mas não têm raiz. Eles creem por algum tempo, mas quando sopram os ventos fortes da provação, perdem o interesse. As sementes que caíram entre os espinhos representam aqueles que ouvem a palavra de Deus, mas são sufocados pela preocupação, pelas riquezas, responsabilidades, prazeres da vida. Assim, eles nunca amadurecem. Mas a terra boa representa as pessoas que, com coração bom e generoso, ouvem as palavras de Deus e as retêm e dão fruto com perseverança. E é sobre este verso 15 que eu gostava só de falar um bocadinho. Diz que a terra boa representa os que ouvem a palavra, conservam no coração, aqui na outra tradução que eu vi diz, um coração honesto e bom. Quando a palavra cai num coração honesto e bom, esses dão bom fruto e com perseverança. Irmão, coração honesto e bom fala de terreno bom, honesto e bom. Está-nos a falar da qualidade do terreno. Se eu quero ter uma boa colheita, eu tenho de tratar bem o meu terreno. A minha terra tem que ser honesta e boa para que dê fruto com perseverança. Quem trabalha na agricultura sabe muito bem que para a sementeira ser produtiva, tem que se tratar muito bem o terreno, depois tem que se arrancar as ervas, depois tem que se regar, depois tem que se sachar. Certo? Então, para que o fruto, para que o nosso coração receba uma boa palavra e ela dê fruto e com perseverança, o nosso coração tem que estar tratado. E bem tratado. E como é que nós tratamos bem o nosso coração? Vocês sabem, não sabem? Ouvindo a palavra de Deus. Fazendo aquilo que Deus nos ensina a fazer. Tendo um caráter semelhante ao dele. Evidenciando amor, justiça, unidade. Os irmãos, lembram-se quando aquela mulher foi encontrada em pecado, em adultério e foi levada a Jesus? Qual foi a atitude de Jesus? Foi condená-la? Não, pelo contrário, ele disse, quem nunca pecou, que atire a primeira pedra, certo? E o que é que aconteceu? Então, Jesus não a condenou. A sua justiça. Ok? Como é que nós fazemos? Como é que está o nosso coração? É um coração honesto? É um coração bom? Se ele é um coração honesto e um coração bom, se ele está bem preparado, então ele vai receber a palavra e essa palavra vai dar fruto e fruto com perseverança. Eu preciso tratar bem a minha terra. Irmão, eu quando estava a pensar nisto e sobre a palavra de Deus e a importância que a palavra de Deus tem para nós, eu acredito que nós vivemos dias em que nós precisamos de voltar a tomar a palavra como importante para a nossa vida. A palavra de Deus deve ser muito importante para mim. A palavra de Deus é tudo aquilo que eu preciso. E sabe o que mais? Mas muitas vezes a palavra de Deus é tudo aquilo a que eu não dou crédito. E nós percebemos isto, às vezes, nas nossas conversas. É assim, nós somos levados, às vezes, a focar a nossa atenção naquilo que são as experiências do nosso dia-a-dia, daquilo que nós ouvimos na televisão, daquilo que nós ouvimos falar, às vezes, entre colegas e entre... Enfim, nós somos levados a colocar, às vezes, a nossa atenção nesses aspectos e desfocamos um bocado a nossa atenção daquilo que é a palavra de Deus. E eu acredito que mais do que nunca, nós vivemos tempos e vivemos dias em que nós precisamos de voltar a focar a nossa atenção para a palavra de Deus. Porque é na palavra de Deus que nós encontramos libertação para a nossa vida. Porque quando nós focamos a nossa atenção em tudo aquilo, às vezes nem é contrário à palavra, às vezes nem é dizer contrário, é aquilo que às vezes é mais prático, mais fácil. Nós desfocamos a nossa atenção da palavra e centramos a nossa atenção naquilo que é
o vulgar, o humano, o normal, e estamos a desfocar a nossa atenção da palavra de Deus. E nós precisamos de focar de novo a nossa atenção para aquilo que a palavra de Deus diz na nossa vida. Porque nós sabemos quem somos. Nós sabemos quem é o nosso Pai. Nós sabemos a quem pertencemos. É na palavra de Deus, irmão, que nós encontramos revelação para a nossa vida. E às vezes parece que é tão fácil ouvirmos vozes estranhas em relação à nossa vida que têm tudo a ver, menos com aquilo que é a vontade de Deus para ela. E às vezes nós embarcamos nessa e damos ouvidos, e sabe? Mas a revelação de Deus para a nossa vida encontra-se na palavra de Deus. Tudo aquilo que nós precisamos para a nossa vida, nós encontramos na palavra de Deus. Os pensamentos de Deus sobre nós estão na palavra de Deus. E sabe o que mais? Sabe, eu sei que o irmão sabe. É que os pensamentos de Deus são muito mais altos do que os nossos pensamentos. Os pensamentos e aquilo que Deus tem para você hoje, irmão, para mim, são muito mais elevados do que aquilo que as pessoas às vezes nos querem fazer crer. Então, a palavra de Deus, ela tem a revelação de Deus para nós. Então é tempo de nós nos apegarmos mais à palavra de Deus. É tempo de nós darmos ouvidos. Quando nós vimos à igreja, irmão, a sério, é para nós ouvirmos a palavra de Deus. Não é para nós estarmos na fofoca nem conversa. Está bem? É para nós nos ouvirmos a palavra de Deus. Não é para nós estarmos a ver as notícias, as coisas lá nos telemóveis. É para nós ouvirmos a palavra de Deus. E parece que às vezes com o passar do tempo nós esquecemos-nos. E damos mais atenção a outras coisinhas. Mas é na palavra de Deus que há libertação para nós. É na palavra de Deus que nós encontramos os segredos de Deus para a nossa vida. A força que nós precisamos para viver nos nossos dias que são tão complicados. É na palavra de Deus que nós encontramos. E nós precisamos ser perseverantes nisto. Irmãos, eu quero pedir a Deus, eu quero continuar a pedir a Deus para que Ele me ajude a perceber cada vez mais a revelação da sua palavra para mim. E eu oro para que o irmão tenha este desejo também. Peça a Deus que Ele lhe mostre a revelação que Ele tem da sua palavra para si, para a sua vida. Sabe, isto também tem que partir de nós. Deve ser um desejo que nós temos. Não é só porque alguém diz que deve ser que nós fazemos. É porque deve ser um desejo que nós temos no nosso coração. Será que nós entendemos que precisamos disto? Será que nós entendemos que há algumas coisas que nos estão a fugir debaixo dos pés? E que nós precisamos de ir agarrar de novo? Esta consciência tem que ser nossa. Então, irmãos, que nós tenhamos esta percepção que em dias tão difíceis, que em dias tão complicados, mais do que nunca nós precisamos da revelação de Deus para a nossa vida. Onde é que está a revelação de Deus para nós? Na palavra de Deus. Ela já foi dada para nós. Só mais um aspecto sobre perseverança. Perseverança ao valorizarmos a oração. Pois é. Nós devemos valorizar a oração. Eu sei que os irmãos sabem isto muito bem, eu também sei. E como eu estava a dizer, isto são coisas tão simples, mas são coisas tão importantes para a nossa vida cristã. E agora é uma pergunta muito difícil. O que é a oração? O que é a oração? Vá, atrevam-se, digam. É uma conversa. Claro, a oração é uma conversa. É um conceito tão simples, é apenas uma conversa. Então vá, numa conversa como é que acontece? A conversa, eu falo, e para acabar eu falo. Não é? Quem é que já descobriu que Deus é um bom ouvinte? Deus é um bom ouvinte. Graças a Deus que Ele é um bom ouvinte. Irmãos,
nós falamos e Deus ouve-nos, sem dúvida nenhuma. Mas sabe, nós também precisamos de o ouvir a Ele. E eu podia perguntar a vocês, todos vocês já falaram com Deus? Eu sei que todos nós falamos com Deus. E quantos de nós é que já ouvimos Deus falar connosco? Eu acredito que sim, que todos nós já ouvimos Deus falar connosco. Será que hoje Deus já falou consigo? Será que hoje você já o ouviu? Porque Ele também pode querer falar e nós não queremos ouvir. Nós podemos ter muita cera nos ouvidos e não ouvimos. Não é? Então, Deus, eu acredito que sim, que Deus fala connosco, que já falou connosco, que nós já o ouvimos. Porque a oração é uma conversa entre nós e Deus. Em Efésios, no capítulo 3, do verso 14 a 21, nós encontramos lá a oração de Jesus pelos seus filhos. E ele começa por dizer assim, e eu vou abrir, vamos abrir a Bíblia e nós estamos quase a terminar, está bem? Que eu não quero ninguém a dormir aqui hoje. Vamos lá então abrir, se faz favor, em Efésios 3, e vamos ver esta oração de Jesus. Efésios 3, 14. Então diz assim: quando penso na sabedoria e na extensão do seu plano, eu caio de joelhos e rogo ao Pai. Jesus está a falar. De toda a grande família de Deus. E rogo ao Pai de toda a grande família de Deus. Alguns deles lá em cima no céu e outros aqui embaixo na terra. Oro que das suas riquezas gloriosas e ilimitadas Ele conceda a vocês o poderoso fortalecimento interior por meio do seu Espírito Santo. E oro para que Cristo habite em seus corações à medida que confiarem nele e que vocês aprofundem suas raízes no solo do amor maravilhoso de Deus. E que vocês, junto com todos os filhos de Deus, possam compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo. E por si mesmos possam experimentar esse amor, embora seja ele tão grande que vocês nunca verão o seu fim, nem o poderão conhecer. Compreender completamente. Ou compreender completamente. E dessa maneira vocês ficarão cheios de toda a plenitude do próprio Deus. Agora, glória seja dada a Deus, pelo seu grandioso poder, operando em nós, é capaz de fazer muito mais do que jamais ousaríamos pedir ou mesmo imaginar. Infinitamente além de nossas mais altas orações, anseios, pensamentos ou esperança. A Ele seja dada a glória para todo o sempre, por todas as gerações na Igreja, por meio de Jesus Cristo. Amém. Encontramos aqui a oração de Jesus. Ele estava a orar pelos seus filhos. Irmãos, nós não devemos descurar a oração da nossa vida também. Nós precisamos de orar e talvez precisamos de treinar e desenvolver até a oração na nossa vida. Só Deus, cada um de nós é que sabe. Se nós a cada dia não precisamos mais de procurar a Deus e de buscarmos mais em oração. Irmãos, a oração nós não temos que seguir nenhuma fórmula. Nós não temos que estudar umas palavras e falá-las e estamos preocupados em repetir sempre as mesmas palavras. Deus entende-nos, Deus conhece-nos. Ele conhece tão bem o nosso coração.
Nós, quando vamos a conduzir, podemos ir a orar. Nós, quando estamos a cozinhar, podemos estar a orar. Irmãos, e para terminar, alguma coisa sobre perseverança ainda. Perseverança no nosso caminhar com senso de destino. Há uma coisa importante, irmãos, é assim: aquilo que Deus tem para ti, não deixes que ninguém te tire. Há coisas às vezes que nós sabemos tão bem, que são a vontade de Deus para nós, que nós conhecemos. E nós às vezes perdemos o foco disso. E desviamos a atenção daquilo que Deus tem para nós. Mas, irmão, nesta noite saiba isto. Aquilo que Deus tiver para si, que o irmão sabe que é da vontade de Deus para a tua vida, não deixe que ninguém tire isso. Porque isso é seu. Isso pertence-lhe e não deixe que ninguém roube. Irmão, é importante nós sabermos de onde viemos. É importante nós sabermos onde estamos e é importante nós sabermos para onde vamos. Porque isso faz todo sentido na nossa vida. E você conhece tão bem quanto eu pessoas que, não conhecendo o amor de Deus como nós conhecemos, a vida não faz sentido para elas. Porquê? Porque não sabem de onde vêm, apenas sabem que estão a passar por aqui, por este mundo, apenas conseguem concentrar-se nas dificuldades que a própria vida traz e oferece, mas também não sabem para onde vão, não têm a certeza de onde vão. Nós sabemos de onde viemos. Nós sabemos aquilo que Jesus fez por nós. Sabemos que fomos comprados por um sangue precioso, o nosso Jesus Cristo. Sabemos onde estamos e sabemos para onde vamos. Então, tudo isto faz diferença na nossa vida, irmãos. Então, nós somos diferentes de quem não conhece a palavra, de quem não conhece o amor de Deus. Então, nós precisamos de viver e de pensar diferente. Ou eu estou a dizer um grande disparate? O irmão sabe, porque o irmão de certeza que já esteve junto de alguém que passou momentos tão difíceis na vida, e nós percebemos e nós percebemos o que é que essas pessoas sentem, porque não têm este senso de destino. Porque não sabem para onde vão. Apenas sabem que estão aqui, e apenas sabem que a vida é curta, apenas sabem que esta vida é passageira, mas desconhecem o que está para trás e não acreditam no que está para a frente. Ou não acreditam, ou não conhecem, mas muitas vezes não acreditam naquilo que está. E nós sabemos, e nós temos esta convicção, de onde vimos, onde estamos e para onde vamos. Este é o nosso senso de destino. É importante nós sermos perseverantes nisto. Nós sabemos em quem temos querido, certo? Nós sabemos em quem confiamos. E na direção em que vamos. Algum de vocês já se perdeu alguma vez? Já algum de vocês se perdeu? Alô, eu estou aqui para fazer-vos uma pergunta. Já se perderam? É porque eu já me perdi. E eu vou-vos dizer como. Eu perdi-me um belo dia que eu fui a um shopping com o meu excelentíssimo marido e nós deixámos o carro lá num piso, sei lá se era, lembro, e fomos na maior a nossa vida, a passear. Andámos por ali em tempo. Quando voltámos à procura do carro, olha, lá fomos para um piso, pensávamos que era ali que o nosso popó estava, mas que vamos ali, andávamos atrás das colunas, o número tal, mas aquilo, procurávamos, o carro não estava, íamos ao outro lado, o outro carro não estava, dávamos a volta e íamos para... Não, mas não é aqui, então, mas onde é que está o carro? Estávamos a ficar desorientados, começámos a andar às voltas, não é? E isto de andarmos às voltas é um grande problema, porque nós andamos às voltas e não saímos do mesmo sítio. Pois é. Até que finalmente nós lembrámos-nos que aquele shopping tinha 2 parques e nós não deixámos o carro naquele parque, tínhamos deixado no outro. Então, mas para isso tivemos que pedir ajuda à segurança. Pronto. E então finalmente lá encontramos o carro. Mas depois de um tempo assim, não sei quanto tempo, mas uma boa meia hora nós andámos para ali às voltas. E já estávamos a ficar passados. Portanto, isto para dizer o quê? Que não é nada agradável nós andarmos perdidos. Sem sentido, sem senso de destino, não é?
E na nossa caminhada cristã, às vezes, também é possível andar-se às voltas. Mas sabe, irmãos, que nós saibamos em que direção é que corremos, que nós saibamos onde é que o alvo, onde os nossos olhos, onde nós queremos chegar, ok? Para que nós não andemos às voltas na nossa vida espiritual. Tá bom? Então, sermos perseverantes na nossa caminhada cristã é muito importante. Para nós chegarmos ao fim e dizermos como o apóstolo Paulo: combati o bom combate, acabei a carreira, digam lá isso com força. Guardei a fé, ok? Entretanto, podemos olhar para trás e ver o aplauso de Deus, como Ele se congratula conosco. Ah, valentes filhos, meus filhos. Estes são valentes, estes aguentam-se a tudo o que é prova, eles aguentam-se, são dos meus, ok? Então, vamos continuar perseverantes na nossa caminhada cristã. Sim, Paulo, podes vir. E com os nossos olhos sempre colocados no nosso grande Deus. Tá bom? Ok, não pus ninguém a dormir? Deixem-me cá olhar bem para vocês. Ok, então é assim, irmãos, podemos ficar de pé, está bem? Quero convidar-vos para ficarem agora de pé. Já estão há muito tempo sentados, precisam de esticar as pernas. E eu gostava de orar. Vamos tirar um tempo para orar, está bem, irmãos? E eu gostava, pronto, mesmo de vos desafiar a um ou outro que queiram orar também, está bem? Afinal de contas, a oração é apenas uma conversa com o nosso Deus. Sim? Tal e qual como nós somos, simples, palavras simples, nós não precisamos de ter nada decorado, não precisa, Deus